Vídeo com informações do Flamengo e tem zagueiro internacional, ídolo do Real Madrid, sendo oferecido ao Flamengo. Pois é o que andam dizendo por aí. O nome dele é Sérgio Ramos, o espanhol. Vocês conhecem, obviamente, está livre no mercado. Sim, ele poderia assinar um contrato com o Flamengo, com qualquer outra equipe do futebol brasileiro, mesmo a janela de transferência fechada, porque ele está livre no mercado há muito tempo. Desde a saída do Sevilha, a gente vai falar sobre isso. Tem atualização também do Pedro, já tem data marcada para a cirurgia dele. E tem também Martial, eu avisei a vocês. Já vou falar com vocês sobre esse assunto. E também a provável escalação do Flamengo para encarar o Bahia nessa quinta-feira. Pulgar e Varela voltaram a tempo do treino? Falaremos sobre isso. Fabrício, Bruno e Gerson estão no Rio de Janeiro desde ontem e participaram da atividade, e nós falaremos o provável time do Flamengo para pegar o Bahia com uma novidade no ataque, pelo menos eu considero novidade, embora não seja nenhuma surpresa na minha visão, é uma novidade para muita gente. Isso e muito mais no vídeo de agora. É o seguinte, galera, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu uma nota e informou que o atleta Pedro passará por uma cirurgia na próxima sexta-feira, dia 13, no Hospital Copa Star. É um hospital aqui no Rio de Janeiro, super conceituado. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O gerente de saúde e alto rendimento do rubro-negro, Márcio Tanuri, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira. Lembrando, o Pedro sofreu praticamente a mesma lesão há 6 anos, no dia 25 de agosto, quando ainda defendia o Fluminense, lá em 2018. Ele, na ocasião, estava voando com a camisa do Fluminense e ele se lesionou durante o jogo com o Cruzeiro, na derrota do Fluminense na ocasião por 2-1. Só que na época, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, ou seja, foi o outro joelho. E também tem um pequeno detalhe aí, que é pequeno detalhe, mas é extremamente importante, é que em relação à lesão de agora, a lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, o que aconteceu lá em 2018. E em 2018 ele ficou 235 dias parado, longe dos gramados. Deu em torno aí de 7 meses. A tendência é que ele fique praticamente o mesmo tempo agora, de 7, 10 meses, pode ficar 1 ano. O próprio Neymar aí vai bater 1 ano e vai ficar mais 2 meses parado, longe dos gramados. Depende muito do processo de recuperação. O que a gente pode fazer nesse momento é desejar toda a força positiva ao Pedro, que ele volte cada vez mais forte e que seja uma cirurgia de muito sucesso na sexta-feira. Vamos falar agora de Martial, galera. Eu avisei a vocês que o Martial não estava, digamos, nos planos do Flamengo. Foi um nome oferecido em fevereiro. Após a lesão do Pedro, o nome dele ganhou mais força ainda, porque com o fechamento da janela, as opções eram mínimas, digamos assim, e o Martial se torna uma opção porque ele está livre no mercado. O próprio Memphis Depay, que está chegando ao Corinthians, também foi um nome muito cogitado no Flamengo, também oferecido ao Flamengo. E eu já falei para vocês, o Martial não evoluiu dentro do Flamengo por conta do alto risco dessa contratação. Ele pede um contrato longo de 3 anos. 3 anos dá 36 meses, ganhando mais de 2 milhões de reais por mês. Não é um absurdo o que ele está pedindo, porque certamente na Europa ele consegue, mesmo que seja em clubes de menor expressão na Europa, ele vai conseguir uma boa quantia como salário e luvas. No Flamengo chama atenção por conta, obviamente, da moeda. O euro está muito mais valorizado do que o real. E aí, se a gente for converter, vai dar mais de 2 milhões de reais. Vale o risco? A diretoria entendeu que não. E nesse caso, já dei minha opinião algumas vezes, volto a falar, não está errada a diretoria do Flamengo. Está certo, não adianta assumir esse risco alto fazendo uma contratação de um jogador que não atua desde dezembro, com um contrato longo. O Flamengo está em ano eleitoral. A atual gestão não pode assumir uma responsabilidade financeira como essa e deixar, entre aspas, a bomba para a próxima gestão, porque não se sabe quem vai ganhar. E se for a oposição? E se for a própria situação
que ganhar? Será que vai ter a vontade de continuar com o Martial no Flamengo? Isso tudo precisa ser colocado na ponta do lápis na hora de tomar a decisão. E repito, embora alguns discordem da minha opinião, mas eu acho que nesse caso a diretoria tomou a atitude extremamente correta, tá bom? Outro assunto aqui, galera, de mercado da bola: Sérgio Ramos oferecido ao Flamengo, dizem que foi oferecido ao Corinthians também, dizem que foi oferecido até ao Vasco da Gama. Eu não sei quem está oferecendo ao Flamengo, ao Corinthians, ao Vasco, seja lá quem for, mas eu conversei com uma pessoa que faz parte do staff dele, que toma conta da carreira dele, e o Sérgio Ramos não tem vontade em atuar no futebol brasileiro nesse momento. Ele mesmo falou sobre mim: eu não sei quem está oferecendo, se de fato estão oferecendo, mas se estão oferecendo e perdendo tempo. O Sérgio Ramos, nesse momento, não tem vontade de atuar no futebol brasileiro, e não é porque acha o futebol brasileiro ruim, não é isso, ele não tem vontade. Não é algo que o apetece nesse momento, que desperte o interesse dele. E está tudo bem. E ele não está querendo criticar o futebol brasileiro. Não é isso, ele apenas não tem vontade. Eu também não tenho vontade de conhecer vários países, de morar em vários países. Não é apenas chegar aqui e jogar futebol. É se adaptar, é querer morar. Isso tudo, repito, tem que ser pensado, estudado, não só pelo Sérgio Ramos, pela família dele. Então, pessoal, assim, eu fiz questão de conversar com uma pessoa que administra a carreira do cara para saber se de fato o nome dele está sendo oferecido. E essa pessoa disse: eu não sei quem está oferecendo e se estão oferecendo, mas se estão oferecendo, a pessoa está perdendo tempo. O Sérgio Ramos não tem vontade de ir para o futebol brasileiro e existe uma grande chance de ele atuar na MLS, tá bom? Tem um clube, e essa pessoa me falou que tem um clube da MLS que está fazendo oferta atrás de oferta para convencer o Sérgio Ramos. E existe uma boa chance de ele atuar na MLS. Tá bom? Para encerrar nosso vídeo, vamos falar da escalação do Flamengo. O Flamengo encerrou a preparação, um treino que acabou há pouco, lá no CT Ninho do Urubu, e o treino não contou com Varela e nem com Pulgar. Os dois estavam com suas respectivas seleções. Varela atuou pela seleção uruguaia e o Pulgar atuou pela seleção chilena. Tem desgaste da viagem, então ainda não se sabe se os dois ficarão à disposição do técnico Tite para o duelo com o Bahia nessa quinta-feira, jogo 9h45 da noite no Maracanã, jogo importante pela Copa do Brasil. Enquanto eles viajavam, estavam no avião, o Tite comandava uma atividade, e nessa atividade ele esboçou a equipe com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo ele colocou Alan, Ortiz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E para mim é a grande novidade no ataque, embora eu já desconfiasse que ele poderia fazer isso. Ele não colocou o Gabigol, ele colocou a dupla de ataque sendo Bruno Henrique e Luiz Araújo. Num determinado momento a pessoa me disse que o Alan saiu do time e entrou um outro jogador mais ofensivo, não quis falar o nome do jogador. O Tite já pensando numa possibilidade, quem sabe durante a partida, enfim. É porque esse jogo específico é um jogo de muito xadrez, porque a equipe do Rogério Ceni, o Bahia, gosta muito de comandar o meio de campo, e o Tite está extremamente preocupado com isso também. Então, mas ele não tem muito para onde fugir, a verdade é essa, porque ele não teve o Varela e você coloca o Wesley. O Pulgar ele também não teve, e ele também não tem o De La Cruz. Não tem para onde fugir. Eu entendo o técnico Tite. E eu acho o seguinte, é um jogo extremamente delicado e difícil. Vene, mas se foi eliminado na Copa do Brasil, desastre? Eu não acho. A Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo, ou pelo menos deveria ser a terceira prioridade do Flamengo na temporada. Repito, o Campeonato Brasileiro e Libertadores estão muito acima da Copa do Brasil. Mas essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Falar sobre o lançamento oficial da chapa de BAP, que é o principal candidato da oposição na eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer em dezembro. O lançamento oficial foi na noite da última segunda-feira. E olha, um evento de arromba, hein? De chamar a atenção. Apurei algumas informações extremamente importantes sobre esse evento. Quase 1.000 pessoas marcaram presença. Na verdade, o número exato que a organização registrou foi 942 pessoas
compareceram ao evento, que foi muito prático e profissional, todo mundo elogiando bastante. A plateia e o mezanino estavam lotados e muitas pessoas nem puderam entrar, não conseguiram entrar. Talvez tenha sido recorte de público para o teatro, foi no teatro aqui no Rio de Janeiro. Muitas figuras importantes da política do Flamengo marcaram presença, muitas mesmo, Toches, enfim, o próprio Kleber Leite estava presente, nossa, muita gente. O Marcos Mota, o advogado que muita gente conhece, declarou apoio aí ao BAP também. O Antônio Tabet, que já foi VP de comunicação do Flamengo. Nossa, muita gente mesmo, muita figura importante marcando presença no lançamento da chapa oficial do BAP. E o presidente do Google, é isso mesmo, da América Latina, tá? O presidente do Google da América Latina também marcou presença e também está apoiando o BAP nessa eleição presidencial. Outras pessoas não menos importantes, vamos lá, Lomba, que já foi VP de futebol do Flamengo na época do Eduardo Bandeira de Mello, Flávio Williman, que foi anunciado como vice-geral de BAP, caso ele ganhe a eleição em dezembro, Cláudio Prakovnik, eu sempre tenho dificuldades em pronunciar o sobrenome dele, mas é uma figura extremamente importante, fez parte aí dessa revolução financeira do Flamengo. Vários ex-presidentes também estiveram presentes, grandes beneméritos, além de outros ex-vice-presidentes das antigas gestões recentes, inclusive, e também atuais. As pessoas que foram disseram que foi muito organizado o evento, cronometrado e concatenado. Começou exatamente 7h30 da noite e terminou exatamente 9 horas da noite. Inclusive, galera, falando sobre política do Flamengo, tá uma guerra fria chata demais entre oposição e situação. Toda vez que a gente publica algo da situação, você está alinhado com a situação. Aí publica algo da posição, você está alinhado com a oposição. Gente, na boa, vamos parar de chatice. O papel do jornalista é informar, não é apenas informar sobre, entre aspas, um lado, ou situação e oposição. Na boa, não existe lado. O negócio é informar. O mais importante nesse momento é que os candidatos mostrem para as pessoas que vão votar, no caso os conselheiros, o que eles pretendem fazer no próximo triênio. Parem de se preocupar com jornalistas, com imprensa, isso é chato demais, com rede social. É só vocês fazerem o trabalho de vocês. O lançamento oficial do Rodrigo Ducha, eu vou até ver aqui a data para não errar e acabar não dizendo que, deixa eu ver aqui a data, vai ser no dia 30 de setembro, tá? Então, no fim do mês, daqui a 20 dias, o Rodrigo Ducha vai fazer o evento, assim como o BAP fez ontem. Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, Felipe Luiz deu uma entrevista, ele participou de uma pelada, um jogo amistoso, uma brincadeira ali no CFZ, Zico estava presente, e o Felipe Luiz deu uma entrevista para os jornalistas presentes, falando sobre a chegada de Alexandro, novo lateral esquerdo do Flamengo. Recentemente ele falou o seguinte, abre aspas, um cara espetacular, nível altíssimo, jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com Ayrton Lucas e com a possível volta do Vinha no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito, muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil. Tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Gonzalo Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo, disse Felipe Luiz, lembrando que o Felipe Luiz é atual treinador do Sub-20 do Flamengo e acabou de ser campeão mundial Sub-20 com a equipe. E é óbvio que ele tem muito contato com o técnico Tite, porque eles têm uma ótima relação e tem que ter esse contato mesmo. Treinador profissional com treinador do Sub-20 é uma troca de conhecimento a todo momento, até porque o Sub-20 serve muitos jogadores ao elenco profissional, embora o Tite não goste muito de aproveitar a garotada. E por falar em garotada, um jogador que é pouco aproveitado pelo técnico Tite é o Matheus Gonçalves, que serviu a seleção Sub-20 recentemente em 2 amistosos, e ele falou sobre a quase saída dele do Flamengo nessa janela de transferência. Abre aspas, veio proposta tanto do Brasil quanto lá de fora, mas prefiro ficar no Flamengo, meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos, então é muito amor. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. A gente pensa, conversa, vê o que é melhor sempre, mas felizmente estou no Flamengo ainda. Bom, Matheus Gonçalves, com todo respeito, você está no Flamengo ainda porque o Flamengo não aceitou te vender para o Red Bull Bragantino.
e o Flamengo aceitou te vender para o Rio Ave de Portugal e você não aceitou o projeto, o que, na minha opinião, fez até certo. Acho que, analisando todo o contexto aí, eu acho que ele fez até certo. Ele queria ir para o Red Bull Bragantino, o Flamengo não entrou em acordo. Então, por isso que ele ficou no Flamengo. Mas o discurso dele, correto, torcedor do Flamengo, tá feliz. Ficar no Flamengo também não é nada mal, né? Sejamos francos. O grande problema o Tite deveria dar mais oportunidades a esse jovem jogador que já mostrou que tem muito potencial. Inclusive, o Matheus Gonçalves joga numa posição que o Flamengo terá um desfalque extremamente importante para o jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Pois é, De La Cruz está fora do jogo, não se recuperou a tempo da lesão muscular sofrida recentemente, não foi a campo nessa terça-feira, nem deve ir a campo nessa quarta-feira, e o jogo é na quinta, ele está fora do jogo. Por outro lado, o Tite tem as voltas de Arrascaeta, Gabigol e Léo Pereira. Esses três foram desfalques recentemente, Arrascaeta e Gabigol por mais tempo. O Léo Pereira foi desfalque apenas na última partida do Flamengo, por conta de um problema no joelho, enfim. Os três estão recuperados, estão à disposição da comissão técnica, e aí o aproveitamento vai depender do técnico Tite. E sobre os convocados, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu publiquei, porque Fabrício Bruno, vamos lá, os convocados, Fabrício Bruno, Gerson, esses dois da seleção brasileira, o Flamengo vai fretar um avião ainda na noite dessa terça, para que eles cheguem hoje, terça-feira, tá? Ao Rio de Janeiro, e vão treinar amanhã de acordo com o aproveitamento na seleção. Por que de acordo com o aproveitamento na seleção? Se os dois jogarem por 90 minutos, o que eu acho muito difícil de acontecer, eles não vão treinar. Óbvio, vão fazer um trabalho regenerativo. Eu, para ser bem sincero, acho que o Fabrício Bruno nem entra em campo. Acho que já dei minha opinião aqui no canal, o Fabrício Bruno nem era para ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior, não sei nem por que chamou, apenas para um jogo. Ele já tem um monte de zagueiro lá e tem um monte de jogador que pode fazer a função de zagueiro. Achei totalmente desnecessário, só atrapalhou a vida do Flamengo. O Gerson, se jogar, não vai ser titular, se jogar vai entrar ali no segundo tempo, quem sabe jogar alguns minutos. Então, acredito nesses dois aí amanhã lá no CT Ninho do Urubu treinando. Já Varela e Pulgar voltam de acordo com a programação de suas seleções. Não treinam amanhã, já está definido isso, mas podem ser aproveitados no jogo de quinta, dependendo das condições físicas. Vou dar a minha opinião. Desses convocados aí, eu acho que nenhum deveria ser aproveitado. Talvez o Fabrício Bruno, porque esse nem deve entrar em campo. Talvez o Fabrício Bruno. Eu acho que o foco do Flamengo tem que ser o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, que vive um bom momento, não perde a 8 jogos na temporada, e no meio da outra semana contra o Peñarol, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse tem que ser o foco do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo, um clube que faz um investimento como esse, como vem fazendo, não só o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o foco tem que ser Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ponto. E se ganhar a Copa do Brasil, ótimo, comemorar título é sempre maravilhoso. Mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Inclusive ontem, eu até estava pensando que pode fazer sentido. Por exemplo, as Copas acabam antes da eleição, o Campeonato Brasileiro depois. Isso pode influenciar na decisão ou não sei, só estou levantando uma bola aqui pensando sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Além de De La Cruz, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, com problema no tendão, Vinha, esses dois, e Pedro no joelho, esses três só voltam ano que vem. Michael, coxa direita, lesão grave muscular, só deve voltar em outubro aos gramados. E também o desfalque de Carlinhos, que não pode jogar a Copa do Brasil, porque já atuou pelo Nova Iguaçu. E os reforços, Alexandro, Alcaraz e Gonzalo Plata, esses não foram inscritos para essa fase da Copa do Brasil. Ou seja, só podem ser aproveitados na competição se o Flamengo passar de fase. Para finalizar nosso vídeo aqui, o patrocinador master do Flamengo está brincando em algumas redes sociais aí sobre prato francês, brincando, né? Dando a entender que pode chegar um reforço francês ao Flamengo, porque eles brincaram também com o Alcaraz e tal. Aí muita gente está achando que é o Anthony Martial. Eu entrei em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo que me garantiu, não tem nem negociação em andamento, por conta daquilo que eu já expliquei para vocês, do alto risco de fazer a contratação desse jogador.
Um jogador que chegaria com salário alto e muito tempo inativo, não entra em campo desde dezembro. Então é um risco muito alto ao fazer essa contratação na visão da diretoria do Flamengo. Então, para aqueles que me perguntam se o patrocinador master do Flamengo está anunciando um reforço no Flamengo, que é a Pixbet no caso, eu trouxe o lado de uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vamos me preparar, porque daqui a pouco tem seleção brasileira. Eu já fiz a minha fezinha na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tamo junto, galera. Beijo, forte abraço. Fui! Família, então é isso aí, né? Chegamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estão falando do Flamengo, que hoje enfrenta o Bahia daqui a pouco. E com isso pode agravar. Eu acho que hoje o Flamengo ganha o jogo aí tranquilamente, 5-0. Diz aí teu palpite, deixa aí no comentário a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, tchau, tchau. Lembrando, tô deixando essa imagem aqui do Vasco da Gama apenas para saber quem tá chegando até o final do vídeo. Valeu? Isso aqui é só para arrancar um comentário de vocês, sabendo que eu vou entender que vocês estão assistindo o vídeo até o final. Então eu vou deixar aqui justamente para deixar com que vocês fiquem até o final do vídeo. Um grande abraço, tamo junto, fui.